Dr. Stone, mais um episódio pra gente analisar desse anime. Dessa vez o episódio não foi tão engraçadão, mas foi tenso. Mais uma vez a gente vê o desvio pro caminho do antibiótico, porque tem outras problemáticas pra resolver. E ainda bem que o Asagiri Gen, tudo que ele queria era uma coca. Isso é tranquilo para o Senko que trouxe a luz para a aldeia da Kohaku. Vamos analisar agora, vamos embora. Lembra aí de seguir o Oblu no Instagram e no Twitter. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal para mais Dr. Stone. Os vídeos de Dr. Stone chegam aos sábados. E no início desse episódio 10 eu achei muito bonitinho, mais uma vez a gente vê o interesse do Senko, toda a curiosidade dele sobre o mundo, estudando tudo. O cara pegava vários livros e vários livros diferentes, com maneiras diferentes de aprendizado. Por exemplo, ciência em mangá. Isso é bem interessante, pô. E aí o Senko, ele já de pequenininho, ele saca a importância da eletricidade. E aí volta para o tempo presente, 1 ano e 4 meses depois que ele se despetrificou, ele conseguiu trazer a luz, ele conseguiu vencer a noite, como ele tinha dito no episódio passado. Eu achei bem legal essa frase, a humanidade venceu a noite. É bem interessante, né, como tecnologia vai dando um hype para a humanidade aqui em Dr. Stone. E aí o Asagiri Gen tá impressionado, mas de uma maneira bem suspeita. Ele tá rindo, ele não mostra o rosto dele, né? Vai mostrando do nariz para baixo. E véi, o que tá se passando na cabeça dele? Ao ocultar o olhar, a gente não consegue enxergar as intenções desse personagem. E aí eu fui ficando bolado, né? Porque tá nas mãos dele. O que é que ele vai dizer para o Tsukasa? Dependendo do que ele diga, pode comprometer toda a vilinha da Kohaku, da Aruri e toda essa experiência que o Senko tá tendo aí, né? O Senko já precisou se separar do Taiju e da Yuzuriha, e aí o Asagiri Gen pode ferrar com tudo. Todos estão conversando sobre o Asagiri Gen nesse momento suspeito dele. Tá lá o Senko, o Chrome, Kohaku, a Suika, né? A menininha lá com a melancia na cabeça. Muito bonitinha ela, velho. E ela tá vendo o tamanho da problemática. Bem legal como a Suika encara toda aquela conversa na inocência da criança, né? Meu Deus, ele é muito perigoso! Só que tá naquela também. A Kohaku, ela já vai pegando as faquinhas dela, né? A gente não pode deixar ele vivo. Só que se ele morrer, o Tsukasa vai sacar que, opa, aconteceu alguma coisa. Não sabemos o que é, mas vamos explorar. E explorando na direção que o Asagiri Gen percorreu, eles iriam achar uma hora ou outra a vilinha, né? Então, o Asagiri Gen, ele tem essa vantagem. Ninguém pode me matar, ninguém pode fazer nada, tô tranquilo. E aí vemos um mini flashback do Asagiri Gen. Foi o Tsukasa que o despetrificou, e a gente nota que o Tsukasa já reuniu diversas estátuas que ele vai despetrificando aos pouquinhos. E o Tsukasa tá nessa missão de matar o Senko. Agora, galera, eu achei muito bobo, não sei vocês, ele só ter mandado o Asagiri Gen. O Tsukasa poderia ter mandado uma força-tarefa. Na verdade, ele pode ter feito isso ainda e o anime confirmar mais pra frente. Mas, por exemplo, o Asagiri Gen vai nessa direção, fulano vai pra essa, fulano vai pra aquela, saca? E todo mundo volta com o relatório. Aí, no caso, quem conseguiu encontrar foi o Asagiri Gen, tá tranquilo, tá safe, porque o relatório dele é de que o Senku tá morto. O cara ganhou meu respeito aí no final do episódio, né? E quando o Tsukasa mostra aquelas estátuas, eu fiquei, véi, se ele consegue obter uma produção em massa ou roubar o Nital produzido pelo Senko futuramente e jogar nessa galera, ferrou. E a gente posteriormente nota a galerinha que tá ao lado do Tsukasa. São uns brutamontes, velho. A gente tá acostumado a uns meninos maguinhos, que nem eu. Chrome, o próprio Ginro e Kinro, que estão lá de segurança, né, da vila. A galera vai se ferrar. Daí, quando acaba esse flashback do Asagiri Gen, ele tá lá andando de boas. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou dizer pro Tsukasa e tal? Ele
Eu acho que ele já estava encaminhado, porque ele estava encantado com o mundo da ciência, mas aí teve o ponto, né, o divisor de águas, a coca, o refrigerante. Mas bom, galera, nesse momento do episódio me chocou muito, porque o Asagiri começa a ser espancado e foi de uma maneira muito forte. Tipo, me causou um incômodo, mas é um incômodo bom, mostrando que a maneira como a violência foi retratada foi bem crua. E eu fiquei, caramba, não? E eu fui levado a crer que ele morreu. E eu fiquei, meu Deus, eu não acredito. Mas aí ele tava com bolsas de sangue. Tipo, era os esquemas que ele fazia, né, de ilusão. Então, olha só, o cara pensou que tinha matado ele com a lança, mas não matou foi coisa nenhuma. Foi um truque ilusório do oportunista, o mágico oportunista, Asagiri. E aí eu fiquei naquela, quem foi? Pareceu ser um dos valentões, né, que tinha sido enganado através das ilusões do Asagiri no episódio passado. Eu não acredito não, porque tem umas 40 pessoas na tribo, né, na vila, na aldeia da Kohaku. E todo mundo, apesar de ter umas diferenças aqui e ali, discrepantes, pá, a galera parece ser de boa no geral. Mas esse cara não. A gente vê que a Suika, ela vira uma melancia pra investigar, é muito bonitinho, ela sai rolando. Tem gente que fica meio impaciente com isso, né? Mas não fica, pô. Porque, tipo, Dr. Stone é um anime de ciência. Como é que a menina entra na melancia e sai rolando? Galera, é um anime de ciência em que veio uma luz e petrificou todo mundo. Então a gente não pode estar exigindo. E é uma história mais... usa a ciência, mas de uma maneira lúdica também. Então eu gosto muito, eu adorei a Suika rolando, parecendo um Pokémon. E ela consegue descobrir a verdade. Foi o Magma, é um dos valentões, ele não tinha sido revelado o nome dele ainda, né? E ele também queria matar a Kohaku. Só que ele não tem força pra isso. A Kohaku realmente é muito bruta. E aí a gente entende, o Chrome tá chamando ela de gorila, ela fica muito bolada. É o quê? É muito bonitinho, velho. Foi uma repetição, foi a mesma cena do episódio passado, quando o Chrome chama a Kohaku de gorila nesse episódio, mas eu adorei aquela cena. E aí a gente começa a perceber que o Magma é um babaca. Na verdade, dava pra perceber que ele era um babaca no episódio passado. Só que nesse, ele é um babaca perverso. Quando as notícias chegam pro grupo, a Kohaku fica muito preocupada e começa a falar das práticas da vila, né? Os costumes. E por que ela tá tão preocupada? Porque rola um torneio de tempos em tempos pra o vencedor virar o líder e casar com a filha do antigo líder. É uma aprovação pela força bruta. E aí o Magma, ele tava com essa pretensão de virar o líder e casar com a Aruri. Mas ele tava cagando e andando pra Aruri. O que ele queria era ser o líder da vila. É poder, né? Que ele queria, basicamente. Só que aí a Kohaku venceu o cara. Eu notei que foi uma vitória meio... A luta nem tinha iniciado, parece que a Kohaku saiu do meio da multidão, sabe, tipo, contra as regras. Mas ok, ela venceu. Então ela não pode casar com a própria irmã e virar líder. Então o líder continua sendo o pai dela, mas ela meio que adiou. Vai ter um novo torneio pra virar líder e pra casar com a Aruri. Então o Magma tá focado. E a Kohaku não pode mais participar porque ela não pode casar, ela já venceu o anterior. E agora? O que é que a gente vai fazer? Realmente, né, quando você vê o Magma espancando o Asagiri e através desse contexto que a Kohaku explica, a gente vê o flashback da vila e o torneio e a gente testemunha como o Magma é forte, a gente fica preocupado, né? Porque o Senko, o Chrome, são da ciência. E aí a Kohaku, ela diz, pô, o time da ciência precisa vencer isso. Tem um antibiótico que a gente precisa criar? A gente precisa. Mas a gente também precisa se adequar aos costumes da minha aldeia. Então vamos vencer da maneira correta. É aí que ela vai falar com quem é forte, né? A Suika é uma criança, Chrome é cientista, o Senko é cientista. Então, Kinro e Ginro. Que massa, né, galera? O Ginro, ele já vai pelo lado, pô, a Aruri é linda, velho, ela é grande, opulenta, gata. E aí o Kinro fica, velho, você só vê o lado físico, ela tem um coração também. Eu gosto cada vez mais do Kinro, velho. E aí o Kinro, ele já tá percebendo que o Senko é uma boa pessoa, a Kohaku tá preocupada, então, ó, eles aceitam treinar sob a tutela de Kohaku.
Que baita mestra, hein? Porque ela é a mais forte da aldeia. E ela queria poder treinar o Chrome, só que ela sabe que o Chrome não tem chance de vitória contra o Magma. E a gente nota que o Chrome tá meio frustrado, porque ele queria casar com a Aruri. Tem até um momento de um flashback, que a gente vê os dois pequenininhos, a Aruri até tava imaginando que não chegaria. Até hoje ela imagina que não vai chegar na vida adulta, porque ela é doente. E realmente, né, há milhões de anos, até pouco tempo, sei lá, uns séculos atrás, a galera morria de novinho. A doideira, velho. E com a doença não tinha muito o que fazer. Daí o Chrome, ele tá frustrado porque ele não pode casar com ela, então a gente já nota que ele tem um sentimento mais forte por ela. Torço pelo Chrome, shippo demais, se é a vontade dele, se ele gosta dela. E claro, se a Aruri também gostar do Chrome, aí é que eu vou shippar de verdade, velho. Que casal. A maneira como ele quer proteger sua amada, né? Só que, beleza, se eu não posso cuidar disso, vamos focar. É massa, né? Porque o Chrome, ele poderia ter se frustrado. Caramba, velho, gosto da Aruri, não posso lutar por ela, não vou casar. Mas qual é o foco dele? Pô, eu sou bom na ciência aqui junto com o Senko, vamos pensar, vamos pro caminho do antibiótico. Então, tem essas duas frentes. A frente de batalha, Kohaku, Kinro e Ginro treinando pro torneio para vencer o Magma. E a frente da ciência, Senko e Chrome bolando o antibiótico. Será que o episódio 11, 12 pode apelar mais pro Battle Shonen nesse torneio e o desenvolvimento do antibiótico ter algumas partes, não todo, mas algumas partes ficarem off-screen? Eu acharia interessante. Mas eu gosto como o anime, ele dá a dinâmica da criação científica do bagulho pretendido pelo Senko. Então eu ia curtir, velho, de qualquer maneira. Se ocultar, se deixar em off-screen no caso, ou se mostrar, tá de boa. Dr. Stone, ele, pelo caminho que ele escolhe, ele apresenta soluções interessantes. Isso é muito massa, velho. Uma coisa que eu fiquei pensando é que o Senko, pra essa frente de batalha, ele nem lembrou do Taiju. Não que o Taiju fosse participar. O Taiju tá lá com o Tsukasa. Parece, né? Porque quando o Asagiri Gen vai pra lá, a gente nem vê o Taiju. E aí o Zuriha. Mas ele tá lá. Ele não, lógico que ele não ia participar desse torneio. Só que o Senko poderia ter pensado algo do tipo: pô, se o Taiju tivesse aqui, a gente ia estar despreocupado porque ele venceria o Magma tranquilo. Daí, no dia seguinte, a galera acorda em polvorosa porque o Asagiri Gen fugiu. Galera, que momento tenso, porque ele vai se afastando cada vez mais e no ponto que ele tá, já não tem como Kohaku, Kinro, Ginro alcançar o cara. Já era. Ele vai mandar o relatório pro Tsukasa. Só que o Senko tá tranquilão, tá de boa. Relaxa aí, galera. Tá safe. E realmente, o Asagiri Gen chega lá no acampamento do Tsukasa e é uma caverna, né? Você vê que não precisa de essa ciência toda para você mandar um lar mais elaborado. Ó a vilinha da Kohaku. São aborígenes. Mas no caso, né, o Tsukasa, eu acredito que ele tá na caverna por ter esse tom mais soturno do vilão de Dr. Stone. E olha a galera que tá com ele. Ele não queria matar os adultos, né? Mas parece que ele pegou uma galera jovem adulta demais pra estar do lado dele. Ou é tipo Cavaleiros do Zodíaco. Eu fiquei chocado quando eu descobri que Seiya, Ikki, Shiryu tinham 14 anos. É o quê, velho? O corpo dele de 20 e tantos aí, tá ligado? Ele tem 14 aninhos. Aí vai que esses fortões que estão no grupo do Tsukasa tem, sei lá, 20 anos, tá ligado? E aí é um exército de bárbaros, né? A gente vê um arqueiro ali, eu fiquei, meu Deus, velho. Tá tudo muito bonitinho do lado do Senko, engraçadinho. Mas é muito ameaçador o lado do Tsukasa, velho. Mas bom, o relatório do Asagiri Gen aqui, ó. Senko morreu. Fica tranquilo. Pô, morreu mesmo? Morreu. Tá tranquilo. E ele diz isso porque, é como a gente disse, ele já estava encantado pelo caminho da ciência, pelas facilidades da gestão Senko. Só que veio o diferencial. A Coca-Cola, a bendita Coca-Cola, o refrigerante. O cara tá com esse desejo, Senko. Vou criar pra tu. Agora, resta saber se o sabor vai ser parecido tipo com o lamen, né? Que todo mundo amou o lamen, mas quem é da época que provou o lamen há 3.700 anos, lamen de restaurante, sabe a diferença. E o Asagiri Gen é daquela época, então imagina, ele toma um refrigerante e não, velho, isso tá horrível.
Mas o problema é que o Asagiri Gen agora, ele pode estar chantageando o Senko. E pela personalidade dele, creio que é bem possível, viu? Agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo que foi comentado aqui, sobre o episódio 10. Olha aí que legal, já o 10º episódio de Dr. Stone. Deixa aí tuas ideias nos comentários e até a próxima!